Bastidores do São Paulo, tá tudo pegando fogo lá? Vamos acionar o nosso repórter Osmar Garrafa, que está no centro de treinamento do Tricolor, lá na Barra Funda, ó, e traz pra gente mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso. Nós estamos aqui no CCT da Barra Funda. Ao fundo você acompanha o treinamento do novo técnico do São Paulo. O Giardini está, pelo menos neste momento, efetivado como técnico do São Paulo até o final do Campeonato Brasileiro. Ontem nós trouxemos a informação da queda do Diego Aguirre, né, que teve um baixo desempenho à frente do São Paulo. Ele não fica até o final do Campeonato Brasileiro. E claro que nós conversamos aí com o Raí há pouco e ele esclareceu vários pontos sobre a saída do Aguirre e a efetivação até o final do campeonato do Giardini, que faz parte da comissão técnica permanente do São Paulo Futebol Clube. O Raí, ele começou explicando em entrevista coletiva há pouco por que o Ricardo Rocha não participou da reunião que culminou com a saída do técnico Diego Aguirre. Disse que era normal, ele estava em contato permanente com o Ricardo Rocha, que não tem nenhum tipo de problema, que conversou com o presidente e também com o Aguirre e entenderam que como o trabalho não era satisfatório no rendimento e ele não ficaria para a próxima temporada, entendeu-se por bem dispensar o Aguirre, pagar a multa ao Aguirre, que ele teria para esses 5 jogos, e dispensar o treinador. Sobre a permanência, né, a efetivação para o próximo ano do Giardini. O Raí não descartou essa possibilidade, disse que isso até é possível. Também falou, nós não vamos avaliá-lo nas 5 partidas, mas isso vai acabar acontecendo. Há sim dentro do São Paulo Futebol Clube uma preocupação na efetivação do Giardini, que todos apostam ser um bom treinador, mas que para um ano de Copa Libertadores da América, ou de forma direta no G4, ou com G5 e G6, o Giardini poderia não estar pronto ainda para essa missão. Mas o Raí não descartou essa possibilidade da efetivação e não quis falar em nenhum outro nome nesse momento. O São Paulo não pensa num novo técnico. Então, essa é a posição de momento da diretoria. Outra declaração importante do Raí, que é o homem forte de futebol de São Paulo, ele disse que a decisão pela demissão do Aguirre partiu dele. É uma decisão única e exclusiva dele, Raí, encabeçada por ele. Obviamente, depois foi consultar o presidente, levou essa decisão ao presidente e também ao Ricardo Rocha, que, repito, não estava na reunião. O Lugano, inclusive, não estava aqui no país, não estava no país ontem e, por isso, também não participou, nem que tivesse participado, porque ele não faz parte do departamento de futebol. Mas é uma pessoa que tem peso, sim, até porque ele trouxe o Aguirre para o São Paulo. Foi quem indicou o Diego Aguirre. Sobre Nenê, ficou claro, ontem no Mesa nós debatemos muito, mostramos na comemoração do gol do Brenner, o Nenê passa na frente do Aguirre, fala alguma coisa ao Aguirre, né? Vai de dedo riste ao técnico do São Paulo, se comemora todo o gol ali com os companheiros que estavam na reserva, aí o auxiliar do Aguirre vem e fala algo para o Nenê, coloca a mão na cabeça, mostra ao chão e o Nenê vai de contra-argumento com o auxiliar do Diego Aguirre, mostrando que o clima não era bom. E o que nós apuramos sobre o Nenê é o seguinte, o problema do Nenê com o Aguirre era pura e simplesmente o fato do Nenê não admitir a reserva. O Nenê já teve essa postura com o Dorival Júnior e não foi diferente com a Aguirre. E também teve no Vasco da Gama. E por isso havia um mal-estar entre ambos. O Raí, na entrevista coletiva, também afirmou que o Nenê não teve, o episódio Nenê, do biquinho, essa história toda, não teve nada a ver com a demissão, não passou por isso a demissão do técnico Diego Aguirre. Sobre a notícia que circulou ontem, de que Ricardo Rocha poderia também estar saindo do São Paulo, o Raí confirmou a permanência do Ricardo Rocha, mas nos bastidores, não será surpresa se essa notícia se confirmar pelo menos no final do ano. Mas nesse momento, aquilo que a gente já trazia ontem no Mesa Redonda, o Ricardo Rocha continua normalmente exercendo as suas funções por aqui. Nomes de treinadores foram ditos nos bastidores. O Abel seria um nome que agrada, mas a informação que eu tenho é que o Abel dá preferência pela permanência no Rio de Janeiro. Permanência por motivos familiares no Rio de Janeiro e, claro, estaria de olho numa vaga que pode abrir no Flamengo, porque dificilmente o Dorival vai permanecer por lá. Mas, repito, São Paulo não fala em nomes, não. Até comentou-se muito superficialmente, o Carille é um nome que agrada muita gente. Esse nome está completamente
descartado. O São Paulo, eu repito, não fala em nenhum nome, a posição oficial é o Giardini, que está comandando o treino nesse momento, fica até o final do Campeonato Brasileiro, tentando colocar o time no G4 e depois aí decide-se pela contratação de um novo técnico ou pela permanência. E apenas para complementar, como foi o dia do São Paulo hoje? Na reapresentação do elenco, o Raí, que já havia telefonado ontem para o Hudson e informado os jogadores da saída do Aguirre, reuniu todo o elenco, colocou o dedo na ferida. Foi uma conversa muito dura, pedindo desempenho, melhora de aproveitamento. A reunião foi muito quente. Depois houve a apresentação do Giardini, a justificativa porque o Giardini ficaria para esses 5 jogos. Aí o Giardini se apresentou e veio comandar o elenco tricolor. Eu repito, o treinamento acontece nesse momento. O São Paulo tem uma parada dificílima quinta-feira contra o Grêmio. É confronto direto pelo G4. Grêmio e São Paulo têm a mesma pontuação, mas por critérios de desempate, o Grêmio é o 4º colocado. Então é jogo decisivo na próxima quinta-feira, que vai marcar a reestreia de Giardini no comando tricolor. Uma segunda-feira muito, mas muito agitada por aqui. Repito, Aguirre não é mais técnico, Giardini fica até o final do Campeonato Brasileiro. Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, pelas informações. Celso. Michele, veja só como as coisas, não sei se o Flávio vai concordar comigo, olha só como as coisas são atropeladas, né? Se você mantém o Aguirre até o final, mesmo não tendo a intenção de ficar com ele pro ano que vem, dá tempo de você pensar no nome ideal, né? Ou, de repente, na efetivação do Jardim, né? De repente, fala assim, chegou a hora de repente, dar uma chance para ele, como fez o Corinthians com o Carille, como fez o Flamengo com o Barbieri, e por aí vai, né? Define. É ele o nosso técnico. Ou então, não, vamos buscar um outro nome. E você ganha tempo enquanto o próprio Aguirre, que já mostrou a sua competência no São Paulo, apesar do rendimento estar ruim, né, dá sequência pro time. Agora, não, atropela tudo, aí vai efetivo o Giardini, que não sabe se vai ficar, né, se vem outro técnico, é uma bagunça, Flávio. Eu acho que caras como o Giardini, o Rogério Ceni, Fernando Diniz, são os caras que dificilmente vão trabalhar no Brasil. Porque o nível é muito baixo. O Giardini, ele trabalha de uma maneira muito inteligente, ele trabalha o time de maneira ofensiva, ele é completamente diferente do Diego Aguirre, vai ter que mudar toda a pegada do time, a maneira de jogar. Não sei se consegue em 5 jogos, treino. Não é uma coisa simples. E com relação a Libertadores, que o Garrafa falou, olha, só 3 técnicos ganharam Libertadores. Aliás, só 3 técnicos ganharam Libertadores do São Paulo. O Tele ganhou 2, Paulo Autori ganhou 1 e o André Giardini. Ele ganhou a Libertadores Sub-20 outro dia aí, com um monte de jogadores que estão agora no time de cima, ou a maioria, como sempre, foi negociada com o exterior. Olha, gente, demitir treinador não é uma coisa tão rara pelos lados do Morumbi, não, viu? Se a gente olhar nos últimos 17 técnicos que passaram no São Paulo, nesses últimos 10 anos, foram 17 técnicos em 10 anos que passaram pelo São Paulo. Só o Muricy Ramalho começou e terminou um Brasileirão no comando do time nesse período. Então, temos Sérgio Baresi, Carpegiani, Adilson Batista, Paulo Autuori, o Osório, o Balsa, Ricardo Gomes, Rogério Ceni. Não conseguiram desenvolver um trabalho no Morumbi. Curiosamente, durante esse período, o São Paulo só conquistou um título, a Sul-Americana de 2012, com o Ney Franco. Então, eu acho que os meninos aqui têm razão dessa postura da diretoria do Tricolor, né? Que talvez seja a causa, realmente, do São Paulo estar nessa busca e nessa fila por títulos. E se você observar, são quase 2 técnicos por ano. Por ano. Sim. E técnicos muito distintos entre si. Sim. Balsa, que não tem nada a ver com o Osório, que não tem nada a ver com o Ricardo Gomes, que não tem nada a ver com o Adilson Batista. Não existe uma filosofia, isso mostra uma falta. E olha, Flávio, a gente elogiou tanto o São Paulo por tantos anos pela capacidade administrativa, né? Eles dão cabeças, a verdade é essa. Dão cabeças para preservar a deles. E o resto que se dane.